Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos cumprimenta, pastor Vanderlei Coutinho. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de fé e de esperança. Prezados, gostaria de ler a palavra de Deus antes de orar com você e por todos da sua família. Vamos apresentar os nossos pedidos a Deus por meio da oração em instantes, mas antes vamos ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, gente, é a maior revelação de todos os tempos, tá bom? E só para você não esquecer, já vai entrando e deixando aquele joinha, porque é muito importante para que a plataforma recomende este conteúdo para outras pessoas. Assim você me ajuda a evangelizar quem nunca foi alcançado pela palavra de Deus, ou está parado, já esteve acompanhando, mas agora está parado. Você me ajuda, ok? A alcançar estas pessoas também. Aí você me ajuda a evangelizar, também compartilhando lá naquele grupo da família, sabe? Isso. Vou falar igual um rapaz, ele fala, compartilhe com seus amigos e também com os inimigos. Amém? Se tem pessoas que consideram-se inimigos seu, amém? Isso, aí você vai compartilhar também com essa pessoa. Tá bom? Pelo menos vai estar compartilhando uma coisa boa, né, gente? É oração. Hoje eu tenho uma palavra do coração de Deus. Antes de entrar aqui, estava orando, falando com Deus a respeito de uma palavra para o dia de hoje, e ele me trouxe dentro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, tá bom? O Senhor me trouxe em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, e eu vou ler do verso 1 ao verso de número 9. Verso 1 ao 9 diz assim: Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viessem a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo, de febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Observa que, depois de um naufrágio, né, Paulo e os outros náufragos, né, que chegaram a uma ilha por nome Maltas, depois de escaparem, né, daquele naufrágio, eles pararam ali naquela ilha e os habitantes mostraram grande bondade, acenderam uma fogueira grande ali na beira, ali porque estava frio, né, na beira daquele mar. Então eles acenderam uma fogueira e demonstraram, olha só, eles tinham uma grande
Olha só, o texto diz assim, no versículo de número, os bárbaros usaram conosco, versículo 2, os bárbaros usaram de não pouca humanidade, então significa de muita humanidade. Eles usaram de muita bondade, grande bondade, e também acenderam uma grande fogueira para aquecê-los do frio que acontecia. Bom, quando Paulo colocava os gravetos no fogo, uma víbora o picou na mão, uma víbora o atingiu a mão de Paulo, e os nativos pensaram que Paulo fosse um criminoso e que a justiça divina estava punindo ele naquele momento, até porque eles sabiam do poder, do veneno daquela víbora. Exatamente, eles sabiam do poder do veneno daquela víbora, mas aí eles falaram, esse camarada, ele foi um criminoso, terrível esse camarada, e a justiça divina está punindo ele. Mas a Bíblia diz que Paulo, sacudindo a víbora no fogo, nada sofreu. Então, mudaram de ideia e disseram que ele era um Deus. Começaram a dizer que Paulo era um Deus. Pouco depois, Paulo foi recebido na casa de Públio, o principal daquela ilha, cujo pai estava doente. Paulo orou, impôs as mãos sobre ele e o curou. E em seguida muitos enfermos da ilha vieram e também foram curados ali pela oração e imposição de mãos do apóstolo Paulo. Bom, primeira lição que nós podemos aprender dentro desse texto que eu estou trazendo para vocês aqui é que Deus transforma tragédias em oportunidade. Paulo ele tinha acabado de sobreviver a um naufrágio, mas em vez de murmurar, ele continua servindo a Deus, ele continua confiando em Deus. A lição que aprendemos é que Deus transforma tragédias em oportunidades. O que parece desastre, muitas das vezes pode ser um caminho de Deus para um novo propósito. Então o naufrágio aqui levou Paulo a Malta, onde vidas foram salvas e curadas ali. Então, a palavra de Deus, como quando diz em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, se cumpre aqui, porque aconteceu uma tragédia, porque o navio onde eles estavam, se você observar no capítulo 27, o navio quebrou-se. Eles chegaram a nado àquela ilha. Ninguém pereceu, porque Deus havia dito que ninguém morreria. E agora, naquela ilha, onde eles foram bem recebidos, ali, Deus vai usar Paulo de uma maneira especial. Paulo vai ser considerado até como se fosse um Deus. Porém, um Deus com D minúsculo, né, gente? Mas ele é considerado um Deus ali naquela ilha. Interessante, e ali vai descobrir que o pai da pessoa mais influente, podemos dizer que o dono da ilha, o pai do dono da ilha, estava doente, estava com disenteria, estava com febre, né? E Paulo ali colocou as mãos sobre ele e orou, e ele foi curado, e depois um monte de pessoas também foram até Paulo. Ele orava e as pessoas eram curadas, e pessoas foram salvas naquele lugar. Então aqui nunca nós devemos reclamar, por que disso, por que daquilo?
porque eu não queria ir para tal lugar, não queria que isso tivesse acontecido, mas muitas coisas acontecem para você exatamente estar no lugar onde você deveria estar. Amém? Então, por quê? Porque Deus, ele transforma, ele tem o poder de transformar tragédias em oportunidades. Não sei qual é a tragédia da sua vida, mas Deus pode transformar isso em oportunidade e oportunidade de grandes milagres, de grandes coisas que você ainda não viveu. Outra questão, Paulo, mesmo cansado, mesmo molhado, ele vai ajudar a juntar lenha para o fogo. Um gesto até simples, né? Mas cheio de amor e humildade. E sabe o que eu observo aqui? A segunda lição é: servir abre portas para milagres. Tem muita gente que não gosta de servir, não é? Tem gente que não gosta de servir, ele gosta de ser visto, mas não gosta de servir. Aliás, tem aqueles que servem só quando alguém está olhando, né? Só quando alguém está vendo. Aí ele gosta de fazer alguma coisa. Quando alguém não está vendo, ele não gosta. Então, escutem, Paulo aqui vai servir, e servir aqui abriu as portas para o milagre. Amém? Por exemplo, eu estive na igreja pela manhã, né, e toda terça-feira pela manhã, a minha esposa, irmã Rosângela, aqui da nossa igreja, elas fazem a limpeza da igreja. E nos demais dias da semana, os outros irmãos, as outras irmãs ajudam a manter a igreja limpa. Até a outra semana novamente. Então, aí até a outra terça, as outras irmãs, os outros irmãos também ajudam a manter a igreja limpa. Então, por exemplo, quem vai na igreja na quarta-feira pela manhã, observa que, ou na terça-feira à noite, vai na igreja e sabe que, nossa, tá limpinha, cheirosinha ali e tal. Porque elas limparam antes, elas até jogam água. Hoje eu cheguei, elas estavam jogando água lá. Só que o trabalho que elas estão fazendo de servir ao Senhor, porque elas fazem isso servindo ao Senhor. Elas nem gostam que eu falo, né? Eu estou falando aqui, mas nem gostam que falo. Mas elas estão servindo a Deus. A forma que a minha esposa encontrou de também servir a Deus, a irmã Rosângela também de servir a Deus, foi essa a forma. Só que ninguém vê isso. Eu vejo. Ninguém contempla isso. Sabe quando lembra, talvez lembram delas? Se a igreja estiver suja. Ué, a irmã Débora não limpou a igreja, não? Ah, a irmã Rosângela não limpou a igreja, não? Então, mas o trabalho delas é feito quando não tem ninguém na igreja. É feito quando não tem culto na igreja. Naquele horário, é feito o trabalho delas lá. De limpeza lá. Com todo o carinho, todo o amor que elas limpam lá. Então, isso é servir. E eu já falei com as duas, eu já chamei as duas, já conversei com as duas, e já falei assim, parece nada o que vocês estão fazendo. Ninguém vê isso aí. Eu falei assim, eu estou vendo. Deus também, ele vê. E eu tenho certeza que Deus tem preparado algo muito grande para a vida de vocês. Aí um dia alguém vai ver, vai olhar para vocês, vai olhar, falou, mas como que você conseguiu isso? Servindo a Deus. Sabe por quê? Porque servir a Deus não é só subir no altar. Servir a Deus não é só pegar o microfone para cantar. Servir a Deus não é só isso. Não. Servir a Deus é tudo. Amém? Servir a Deus. Aí vai lá, tem uma coisa fora do lugar. Por exemplo, eu cheguei lá hoje, tinha uma folha a nossa lá, é isoforro, uma parte da igreja é isoforro, e de vez em quando cai
ou cai alguma coisa lá dentro, né? Cai, assim, costuma cair gato, né? De vez em quando cai os gatos lá dentro, aí as folhas caem. Às vezes eles nem caem, né? Só cai as folhas, cai embaixo. Aí estava fora do lugar. Era um serviço de homem, não de mulher. E eu cheguei lá e fui colocar as folhas no lugar. Fui colocar as coisas no lugar. Para mim, não quebrou minha mão, tá aqui, ó. Normal, não quebrou. Servi. Servir sem ser visto. Tem gente que quer servir só quando tem muita gente. Mas não. Então eu estou citando um exemplo para vocês que também limpar a igreja, fazer alguma coisa na igreja, está fora do lugar, coloca as coisas no lugar. Não é? É igual eu não entendo, né? Às vezes eu não entendo. Eu sei que isso aqui, eu sei que talvez na sua igreja também acontece isso. Por exemplo, tem pessoas que vão beber água na igreja. Elas pegam o copinho lá com água, bebe água lá, depois vem, traz um copinho com água e coloca perto da cadeira dela lá. Aí toma ali só mais um golinho ali e deixa o copo ali. Termina o culto, ela veio de pegar aquele copo ali e tomar o restante da água. Ou, né, jogar água fora e guardar o copo, não. Ela deixa lá debaixo da cadeira. Aí eu fico imaginando se na casa dessa pessoa ela faz o mesmo que ela faz na casa de Deus. Não faz. Aí, por exemplo, às vezes as irmãs limpam a igreja, tá limpinha. Esses dias eu vi um dia, esses dias eu contemplei. Tava limpinha a igreja. Aí entrou um abençoado, acho que pisou na lama. E o abençoado entra. Tem um tapete lá na porta lá. O abençoado pega, entra, sai sameando barro, lama para tudo quanto é lugar. Duvido se fosse na casa dele ele fazia isso, não é? É engraçado, né? Eu acho que isso também é servir. Não é? É servir. Bom, mas vamos lá, eu sei que já abriu um leque para todo mundo. Já tem gente comentando aqui, mas não é a finalidade hoje. Mas vamos lá. Eu só quero dizer para você que servir abre portas para o milagre. Escreva aí, servir abre portas para milagres. Amém? O verdadeiro servo de Deus, ele não escolhe o momento nem o lugar para servir. Ele serve a Deus em todo o ambiente que ele estiver. Então aqui a humildade de Paulo preparou o terreno para Deus agir através dele, porque Paulo estava todo molhado, cansado e ainda ajudou a colocar lenha no fogo, um gesto simples, mas cheio de humildade, de amor, e abriu portas para o milagre. Começa a servir, irmãos, começa a servir. Outra questão que eu aprendo aqui é que os ataques não anulam a proteção de Deus. Os ataques do inimigo não anulam a proteção de Deus. A víbora, ela se prendeu à mão de Paulo e ali foi um símbolo de ataque, porque tinha veneno, não é? Lembra disso? Então, o símbolo de ataque, veneno e julgamento. Mas nada aconteceu com Paulo. Nada. Quem caminha com Deus pode ser atacado. Pode ser. Mas não será destruído. Quem caminha com Deus pode ser perseguido, mas jamais destruído. Deus, ele tem poder de neutralizar o veneno espiritual. Ele tem poder de neutralizar o veneno emocional, físico, que o inimigo tenta lançar. Aí Marcos vai dizer lá no capítulo 16, 18, que pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Outra questão, quando a víbora picou a mão de Paulo, os moradores acharam que Paulo era maldito. Depois pensaram que ele era um Deus. Então, não se deixa definir pelas opiniões das pessoas.
Hoje te criticam. Hoje estão criticando você, não é? Mas amanhã, amanhã pode estarem te exaltando. Amém? Então, o importante é permanecer firme em Deus e cumprir o chamado de Deus para a tua vida. Então, as opiniões humanas mudam, mas o propósito de Deus, ele permanece. Amém? Muito cuidado. E outra questão, nunca se deixa levar pelos elogios, porque as mesmas pessoas que hoje estão elogiando você, amanhã elas podem atirar pedras em você. Amém? Exemplo, pastor Vanderlei, eu gosto do pastor Vanderlei, transmissão do pastor Vanderlei, mas tome muito cuidado. Eu sempre quando alguém vai falar mal de uma outra pessoa, eu vejo alguém falando mal, primeira coisa, se é alguém que eu conheço, primeira coisa que eu tenho é duvidar. Primeira coisa que eu faço é duvidar. E depois, averiguar. Quando eu duvido, averiguo, aí depois eu determino se aquilo foi verdade ou é mentira. Entende isso? Mas não. A maioria das pessoas é assim. Se alguém falar mal do pastor Vanderlei, ele fez isso, aquilo. Se alguém falar mal do pastor Vanderlei, até mesmo as pessoas que conhecem o pastor Vanderlei, naquele momento ali, vai ter pessoas que falam assim, sério que ele fez isso e tal? E tem gente, quer dizer, tem gente que não vai nem se espantar assim, sério? Tem gente que já vai falar assim, não sei o quê, e pastor é tudo igual, e que não sei o que lá mais, e que não sei o que lá vai começar a falar um monte de coisas. Tem gente que eles fazem assim. Então, antes de você levar para frente ou acreditar, a primeira coisa que você tem que fazer é duvidar. Alguém falou mal? Duvida primeiro. Aí depois você vai averiguar. Aí depois você vai fazer? Aí você determina. Epa, isso aqui foi mentira. Amém? E a maioria das coisas que acontecem com o ser humano, infelizmente o ser humano, ele tem um poder, e isso aí é maligno isso aqui. Parece que a criança já nasce assim, né? De questão de mentir. Pode notar a criancinha. A criancinha, ela desbarrou isso aqui, aí começou parecendo que cortou a mão fora. Faz drama, e ele sempre joga o negócio mais para cima. Ele nunca joga mais para baixo, sempre joga mais para cima. Então, muito cuidado. Amém? E cuidado com fofoca, tá? Então, porque às vezes as pessoas que hoje te elogiam, amanhã elas podem criticar você também. Então é por isso que você não pode deixar se levar. Eu nunca me deixei levar por elogios. Pastor, é ruim esse elogio? Não, é bom. Não é bom. Porém, você não pode deixar se levar pelo elogio. Amém? Então, é dessa forma. Porque senão você se frustra depois. Bom, essa mensagem é bem longa, gente. Mas onde há fé, há cura e restauração. Depois do incidente, Paulo vai orar pelo pai de Públio e Deus o curou. E logo muitos outros também foram curados. Ou seja, Deus usa aqueles que permanecem fiéis em momento de provação para levar cura e esperança a outras pessoas. Então, mesmo preso e cansado, Paulo continuou sendo canal de milagres. Não impeça que outras pessoas sejam abençoadas por meio da sua vida, porque você está num dia ruim. Mesmo no dia ruim, deixa Deus usar a sua vida para abençoar outras pessoas. Deixa eu orar porque já ficou muito longo. Pai, eu entrego nas tuas mãos os meus irmãos, as minhas irmãs. Eu peço-lhe que perdoe os nossos muitos pecados cometidos por pensamentos, palavras e até mesmo por obras. Perdoa-nos segundo as multidões das tuas misericórdias. As misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Pai, neste momento maravilhoso, estamos aqui, Senhor, ó Deus, reunidos em sua presença,
em mais um dia, em mais uma, ó Deus, tarde para muitas pessoas, manhã para outras, noite, madrugada, para muitos que estão acompanhando, recebendo este conteúdo, Senhor. Nesta manhã o Senhor falou, esta manhã para a tarde desse dia, o Senhor falou, ó Deus, conosco por meio da palavra, ó Deus, de Atos 28, do verso 1 ao 9. Ó Deus, eu pedi ao Senhor o que o Senhor queria falar com o teu povo, o que o Senhor queria falar comigo, e o Senhor me trouxe dentro deste texto, meu Pai. Ah, Senhor, e aprendemos aqui é que Deus transforma tragédias em oportunidades. Paulo tinha acabado de sobreviver, Senhor, um naufrágio, mas ao invés de murmurar, ele continuou servindo e confiando. Pai, o que parecia ser um desastre, ó Deus, foi um caminho para um novo propósito, foi um caminho de Deus para um novo propósito. Senhor, o naufrágio ali levou Paulo a Malta, onde foram salvas muitas vidas, foram também curadas. Senhor, servir abre portas para milagres. Senhor, Paulo, mesmo cansado, molhado, ajudou a juntar lenha para o fogo. Um gesto bem simples. Ó Deus, mas cheio de amor, isto abriu portas para o milagre. Nos ajuda a servir, continuar servindo a noiva do Cordeiro, servir ao Senhor. Ó Deus, eu tenho lutado para te servir da forma que o Senhor quer. Ó Deus, eu tenho lutado para cumprir o meu chamado, Senhor. Ó Deus, de poder ajudar pessoas, de poder orar por pessoas, de abençoar pessoas. Deus, o verdadeiro servo, ó Deus, ele não escolhe o momento nem o lugar para servir. Deus, a humildade de Paulo preparou o terreno para o agir através dele. Pai, porque servir abre portas para milagres. Senhor, nós oramos. Ó Deus, nós oramos, Pai, mas aqueles que servem poderão serem atacados, meu Deus, pelo inimigo. A víbora atacou, meu Deus, quem estava servindo, mas os ataques não anulam a proteção de Deus sobre os seus servos. Deus, nada aconteceu com Paulo, não sofreu mal nenhum. Quem caminha com o Senhor pode ser atacado, mas não será destruído, porque o Deus que nós estamos caminhando com Ele tem o poder de neutralizar todo o veneno, seja espiritual, emocional e físico, que o inimigo tenta lançar sobre o povo do Senhor. Pai, aqui tem pessoas que foram atacadas, estão sendo atacadas, famílias estão sendo atacadas, ó Deus, pelo inimigo. Mas em nome do teu Filho amado Jesus, eu repreendo todo ataque infernal, eu repreendo todo ataque satânico e declaro que os ataques do inimigo não anularão as bênçãos, a proteção do Senhor para com a vida deste homem e desta mulher. Em nome de Jesus, Pai, entra, ó Deus, nesta casa, entra, Senhor, neste lar, abençoa de uma forma especial. Meu Deus, eu creio, porque onde há fé, ó Deus, há cura, há restauração. Porque, meu Deus, Paulo, mesmo preso e cansado, continuou sendo um canal de milagres. Deus, Pai, Deus querido, Tu és um Deus que não desperdiça nenhuma viagem. O naufrágio, o frio,
a víbora, tudo parecia fora de controle, mas no fim, Malta conheceu o poder de Deus. Malta conheceu o Deus que cura, que liberta, que transforma, que salva. Até as ilhas inesperadas da vida fazem parte do mapa do propósito divino. Nada, Senhor, é por acaso para quem anda com o Senhor. Nada é por acaso. Meu Deus, nós oramos nesta hora, nós clamamos neste momento maravilhoso de oração. Senhor, muitas vezes enfrentamos naufrágios na vida, momentos de dor, perdas, confusão, medo, mas hoje declaro pela fé que nenhum destes momentos é em vão. Tu és o Deus que transforma desastre em oportunidades, provações em testemunhos e fraqueza em força. Pai, quando as serpentes da vida tentarem nos atacar, a inveja, a calúnia, o medo, o pecado, o desânimo, dai-nos a mesma fé que deste a Paulo para sacudir o veneno e seguir em frente sem ser vencido. Não permita que as palavras ou julgamentos das pessoas nos afastem do propósito. Ajuda-nos a permanecer firme, sabendo que a nossa identidade está em Ti. Pai, não naquilo que os outros pensam ou dizem ao nosso respeito. Senhor, ó Deus, que haja vitória, Senhor, que haja cura, que haja transformação, assim como curaste o pai de Públio e muitos outros através de Paulo. Senhor, usa a minha vida aqui também, usa a vida desta pessoa para levar cura, cura física, cura emocional, cura espiritual, para que o teu nome seja glorificado onde quer que eu vá. Senhor, eu creio. O lugar, vitórias, transforma, Senhor. Obrigado, Pai, porque mesmo quando não entendemos o caminho, nós sabemos que o Senhor está no controle. Em nome de Jesus, Pai, que haja vitória em todas as coisas, que hajam vitória em todas as coisas, que haja um mover dos céus na vida deste homem e desta mulher. Pai, que nós possamos te honrar, te glorificar, te servir e seguir em fé, sempre confiantes de que o Senhor está no comando e que teu nome será glorificado. Eu repreendo todo mal e eu profetizo vitória em nome de Jesus. Sejam abençoados em nome de Jesus. Quero falar aqui, atenção, para 42 pessoas que estão aqui, que esses ataques do inimigo não anulam o propósito de Deus na tua vida. Amém? Os ataques não anulam. Amém? E outra coisa, você pensa que Deus saiu do controle? Não saiu. Ele está no controle e Ele está permitindo isso para uma grande obra ser realizada. E você vai ver o que vai acontecer. Amém? Eu sei que o Senhor já falou através da maior revelação da palavra, mas só para poder refrescar a tua memória. Amém? Eu vejo uma restauração, tá? E é na família de uma pessoa acontecendo isso aqui. Amém? O Senhor está falando que Ele está transformando tragédias, sofrimento, dores em oportunidades. Tem gente que você vai ter oportunidade que jamais você imaginou tê-la em tua vida. Pode receber dos céus agora. Eu via duas pessoas aqui, é a memória de vocês que não estão bem, que não estava bem. Eu vi o Senhor fortalecendo. Eu vi aqui 4 mães orando pela libertação de seus filhos. Seus filhos. E eu vejo um grande mover de Deus.
acontecendo, tá? Mãe, só ter paciência, só continuar orando, ok? Não fale mais nada, porque você está dando, sabe o quê? Às vezes falando com eles, você está dando pérola a porcos. Está dando coisas santas a cão, né? A Bíblia fala assim que não deis aos cães as coisas santas e nem pérolas aos porcos. O que é isso? Você está falando das coisas boas, a pessoa não quer ouvir, então não dê. Você fala, não adianta nada. Então só ore. É a mesma coisa que você está dando pérola para porcos, então não adianta. Tem gente que você não vai atrapalhar. Cada vez mais que você abre a boca para falar. Então só ore. Amém? Olha só, o Senhor está falando ao meu coração aqui. Vai bater uma oportunidade na porta de alguém que está aqui e vai mudar por definitivo a tua história. Amém? Eu vi uma palavra e esta palavra era saúde. E quando esta palavra saúde, eu vi essa palavra saúde, eu via uma segunda palavra escrito enfermaria. E Deus está dando saúde para alguém em uma enfermaria. Ela não está na UTI, ela está numa enfermaria. E o Senhor está dando saúde. Sabe o que significa? Alta. Já tem alta para esta pessoa. Toma posse em nome de Jesus. Escuta uma coisa aqui. Tem 3 pessoas aqui nessa transmissão. Você gosta sempre de fazer as coisas para se aparecer, para os outros ver que você está fazendo, né? Você gosta disso, né? Isso não é servir a Deus. E isso tem travado a sua vida. Para com isso. Faça. Dê o seu melhor. É igual aquele funcionário mau, ruim, né? Que na hora que o patrão está perto, está olhando, ele está lá, e corre daqui, e corre dali, e faz daqui. Aí o patrão sai, aí sabe o que ele faz? Ele fica igual um morcego, de cabeça para baixo, assim, ó, só dormindo. O patrão, aí ele fica lá, morcegando. Morcego, meu, fica dormindo de cabeça para baixo, assim, fica lá dormindo lá. Morcego, para com isso, para de ficar morcegando. Morcego, funcionário ruim, para com isso. Eu estou falando que é igual aquele funcionário bom, ruim, né? Ruim, gosta muito de aparecer, para com isso. Quer aparecer? Coloca a melancia na cabeça e sai andando na rua. Para com isso. Faz a tua parte. Quem serve? Quando ninguém está olhando, essa pessoa está abrindo portas, está abrindo oportunidade para milagres. Amém? Meu Deus do céu. Vamos parar, né? O pastor já começou a puxar a orelha. Deus abençoe vocês. João Neiva, logo mais, hein? Estaremos aí com vocês, se Deus assim permitir. E aqui em Colatina hoje é oração. Amém? Oração, hein? É campanha de oração das 19 até as 20 horas. Diácono Douglas, irmã Dani e vários irmãos da igreja na campanha. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tá bom? Compareça em nome de Jesus. Queridos, vou ficando por aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus. Amém, 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 Senhor Jesus.